Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal fez uma operação contra uma empresa na Grande São Paulo, suspeita de fraudar notas fiscais e desviar toneladas de produtos químicos usados para a produção de crack e cocaína. Um dos sócios da empresa é o fisiculturista e influenciador Renato Cariani, que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 18 mandados de busca e apreensão. O principal alvo foi a empresa Anidrol, em Diadema, na Grande São Paulo. Segundo a investigação, aqui funcionava um esquema criminoso que fornecia substâncias químicas para a produção de drogas por traficantes. Os policiais estiveram também nas casas dos donos da empresa. Um deles é o influenciador digital Renato Cariani. Na internet, ele dá dicas sobre musculação e cuidados com a saúde. A operação fez buscas também em Minas Gerais e no Paraná. A investigação começou depois que uma multinacional do setor farmacêutico foi notificada pela Receita Federal para dar explicações sobre notas fiscais não declaradas, faturadas em nome dela pela compra de produtos da indústria química. Os pagamentos tinham sido em dinheiro vivo. A farmacêutica informou que as notas eram falsas, que não havia feito as operações e não tinha a indústria como fornecedora. Então procurou a Polícia Federal para denunciar a fraude. A investigação descobriu que a quadrilha usou também os dados de outras duas indústrias farmacêuticas como compradores nas notas fraudadas. Uma forma de burlar a fiscalização dos produtos que tem o comércio controlado. O pagamento em dinheiro era feito em agências bancárias. As pessoas iam até a boca do caixa, faziam depósitos em espécie, em nome da empresa, como se tivessem alguma relação com a empresa. Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou R$100 mil. Os agentes identificaram 60 transações entre 2014 e 2021, em que foram desviadas 12 toneladas de produtos químicos, com valor estimado em R$6 milhões e suficientes para a produção de até 19 toneladas de crack e cocaína. É um esquema bem sofisticado, envolve pessoas com conhecimento técnico, conhecimento nos produtos. São pessoas formadas no ramo, que têm todo o aparato e poderio para poder operar dessa forma. Renato Cariani se defendeu nas redes sociais. Eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa. Então, os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. No vídeo, ele defende a idoneidade da empresa. Uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais. Uma empresa que trabalha totalmente regulada. A Polícia Federal pediu a prisão de Cariani e de outras 3 pessoas, mas a Justiça não aceitou. A investigação prossegue e os suspeitos podem responder por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Veja agora outros destaques do dia. Polícia Federal identifica equipamentos usados para invadir a conta da primeira-dama. Inflação volta a acelerar em novembro. Redemoinho pode indicar que há rachaduras em mina de Maceió. Em Brasília, Lula se reúne com lideranças de Alagoas e pede para deixar disputas políticas de lado. Parlamentares afirmam que vão derrubar quinta-feira o veto de Lula à desoneração da folha. Nossos enviados especiais à Guiana mostram a angústia de quem vive em território que Venezuela quer anexar. Se invadir, a gente realmente vai ter que sair, né? Exclusivo. O treinamento de soldados israelenses para lutar em Gaza. Tá bom, me manda. Oferecimento. Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. Duas crianças foram agredidas e mortas no intervalo de 2 dias no Rio de Janeiro.
O estado é o segundo do país em número de denúncias de maus tratos contra menores. No país, os registros este ano pelo Disque 100 saltaram 32%. A mãe estava em São Paulo quando soube da morte da filha. Abalada e em silêncio, ela viajou para o Rio de Janeiro para acompanhar as investigações. Aulatu Alissa Rodrigues da Mala, de 8 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Niterói, na região metropolitana do Rio. A menina morava com o pai, apontado como o principal suspeito do crime. Elias Adeni é africano, nasceu no Benin. Ele foi preso em flagrante. Informalmente, teria confessado a 2 médicos que tentaram socorrer a criança que agrediu a filha. Um cinto usado no crime foi encontrado dentro da casa. A defesa dele não foi encontrada. Ele falou que ele teria dado uma correção, né, usando esse absurdo dessa palavra, como se a gente pudesse chamar isso de correção, porque a menina teria praticado um furto na escola. O laudo do Instituto Médico Legal revelou que a menina morreu por causa de uma lesão na coluna cervical. A polícia investiga ainda indícios de agressões anteriores. Foi o 2º caso de violência contra crianças, no intervalo de 2 dias, no estado do Rio. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Kemily Radassa Silva, de 4 anos, foi retirada de casa, abusada sexualmente e morta por um parente. Segundo a polícia, Reinaldo Rocha Nascimento, de 22 anos, confessou o crime. Hoje, a mãe da menina, que deixou os filhos em casa para ir a uma festa, prestou depoimento. Ela pode responder por abandono de incapaz. Segundo dados do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, este ano já foram registradas mais de 200 mil denúncias de maus tratos contra crianças em todo o país. Um aumento de 32% na comparação com todo o ano passado. O Rio de Janeiro aparece em 2º lugar no ranking dos estados mais violentos, atrás apenas de São Paulo. Hoje em dia a gente está muito mais atualizado e muito mais consciente do que a gente pode ou que a gente não pode aceitar. Quando eu faço essa denúncia, eu consigo, primeiro, proteger aquela pessoa para que aquela violência se encerre, e eu também protejo ela para que ela não seja vítima de violências futuras. Um motorista perdeu o controle da direção na alça de acesso a um viaduto e despencou com o carro de uma altura de 4 metros. O acidente aconteceu em Telêmaco Borba, no Paraná. O veículo cai de bico no canteiro lateral. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor, um homem de 30 anos, sofreu apenas ferimentos leves. A parte dianteira do carro ficou completamente destruída. Em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, além do tráfico de drogas e armas, a polícia trabalha para combater o contrabando de pneus. O transporte que é feito de forma irregular pelos criminosos causa deformações na mercadoria e pode causar acidentes. Época de fim de ano e o fluxo de turistas aumenta na fronteira com o Paraguai. E muitos estão interessados nisso aqui, os pneus, que chegam a custar metade do preço comercializado no Brasil. Comprar no Paraguai não é ilegal, desde que se pague pelo valor de importação, que varia de acordo com o tamanho e o tipo de cada pneu. E é aí que a fraude acontece. Em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia, na fronteira com o Brasil, alguns comerciantes incentivam a sonegação de impostos. Até 8 não dá nada? É? Mas por que você fala assim? Porque... é 8 você leva para até 1. E esse negócio da receita? Não dá BO? Não pega não. Até 8 você me garante que não dá BO. Mesmo, até 8. Esquema ilegal que atrapalha a venda de comerciantes de pneus legalizados no Brasil. Nós tentamos de toda forma, né? Mas a vantagem é muito desigual. Hoje, você ser um empresário, você tem que ter vontade de ser um empresário para manter uma empresa. Em Campo Grande, a Polícia Federal fechou recentemente um depósito com mais de 6 mil pneus que saíram do Paraguai para serem revendidos em borracharias clandestinas. Nas estradas, o Departamento de Operações de Fronteira tenta impedir que pneus comprados no país vizinho, sem o pagamento de impostos, sigam viagem. Carros são parados em fiscalizações
E ônibus que cruzam a linha internacional também têm os bagageiros fiscalizados. Em outro ponto, próximo ao Paraguai, estes veículos foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária. Os 6 carros saíram de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, abarrotados de cigarros e pneus. O destino final era Campo Grande. Olha só a maneira em que os pneus acabam sendo acomodados nessas viagens. É o que os criminosos chamam de bola. Num único pneu vem mais 4, 5 de aros totalmente diferentes. E é esse jeito, na hora de fazer o transporte, que danifica toda a estrutura do produto. No total, 8 pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas para a delegacia pelos crimes de contrabando e descaminho. A forma com que eles são acondicionados para fazer esse transporte, ele prejudica a qualidade do pneu. Só o Departamento de Operações de Fronteira apreendeu este ano mais de 2.500 pneus de vários tamanhos, alta de quase 300% em comparação com todo o ano passado. Além de não ter a garantia da qualidade, você compra um pneu lá, você não tem a garantia da qualidade quando você chega no Brasil, ainda você corre o risco de responder por um crime. As Forças Armadas de Israel recuperaram os corpos de 2 reféns que foram levados para a faixa de Gaza. O governo acredita que 135 pessoas ainda estejam em poder do grupo terrorista Hamas. Eden Zacaria, de 27 anos, foi feita refém quando os terroristas invadiram a festa rave perto da fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Já o militar Ziv Dado, de 36 anos, foi sequestrado enquanto servia ao exército no dia 7 de outubro. Os corpos foram encontrados durante operações das Forças Armadas dentro da faixa de Gaza, que tem se tornado cada vez mais perigosas. 105 soldados israelenses foram mortos desde o início da incursão terrestre no território palestino. Nesta terça-feira, as tropas israelenses destruíram um posto de lançamento de foguetes do Hamas e uma fábrica de armas no norte do território palestino. Na Cisjordânia, território ocupado por Israel, 6 pessoas foram mortas. Segundo o governo israelense, foi uma resposta a palestinos que arremessaram explosivos contra os soldados. Hoje, o presidente americano Joe Biden afirmou que Israel não pode descartar a divisão do território para a criação de um Estado palestino no futuro. Ainda hoje, o treinamento de soldados israelenses para lutar em Gaza. Previsão do tempo: uma nova onda de calor deve atingir pelo menos 8 estados e o Distrito Federal. Giovana Risado traz todos os detalhes. Oi, Gi, boa noite. Vem calorão por aí. Vem, mas essa nova onda não é tão intensa como a de novembro. Cris, boa noite para você, para o Celso e a você também que nos acompanha. As nuvens estão sobre a metade norte do Brasil neste momento e não devem trazer uma grande quantidade de chuva. A partir de amanhã, o calor aumenta e todas estas áreas em destaque aqui no mapa devem registrar temperaturas acima da média. Os estados que merecem mais atenção estão no centro-oeste, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Piauí e Bahia. A circulação de ventos úmidos pelo Brasil é fraca e não consegue vencer o ar seco no interior. Até pode chover nesta quarta, mas em pouca quantidade. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Tarde quente em Porto Alegre e em Campo Grande, com máxima de 34 graus. Faz 30 graus em Belo Horizonte. Salvador, 31. Teresina, 38 graus. Manaus e Porto Velho, 32. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, nada de chuva nesta quarta-feira. À tarde, o sol esquenta e as temperaturas vão atingir 31 e 32 graus. Em Brasília e em Goiânia, se chover, vai ser em pontos isolados. As máximas vão ser de 29 e 33 graus. Agora, tempo delivery para Arlete Moura, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Oi, Arlete. Na quarta e na quinta-feira ainda pode chover, mas a partir de sexta o ar seco ganha força e a temperatura sobe. Até o fim da semana, máximas acima dos 30 graus. Agora o Adriano, que é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.
Oi, Adriano, boa noite para você. A temperatura vai subir rápido nos próximos dias. Na quarta faz 32 graus, na quinta 35, sexta-feira com 37 graus. Nada de chuva até meados da semana que vem. Você pode estar aqui no Jornal da Record, então mande uma mensagem pelas redes sociais com o nome da sua cidade e a hashtag você no JR, Cris e Celso. Obrigada, Giovana. Até amanhã, Giovana. Você vai ver ainda nesta edição. Nossos enviados especiais à Guiana mostram a angústia de quem vive em Essequibo, região que o ditador venezuelano Nicolás Maduro ameaça com uma invasão militar. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Minas Gerais em investigação sobre invasão de rede social da primeira-dama Janja Silva. O cardiologista Roberto Calil Filho, médico do presidente Lula e de outras personalidades, foi vítima de assalto em São Paulo. Um relógio avaliado em mais de R$1 milhão está entre os itens roubados. O assalto foi às 9h40 da manhã, no estacionamento do prédio onde Calil tem um consultório. 2 motoqueiros seguiam o médico. Assim que ele passou com o carro pela cancela, um dos suspeitos desceu da moto, que chegou a cair. Ele correu em direção a Calil e roubou os óculos, a aliança e um relógio de luxo do cardiologista. A ação durou pouco mais de 30 segundos. Em nota, o hospital onde Roberto Calil trabalha afirmou que não houve agressão física e que ele está bem. No fim da tarde, um suspeito foi preso em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Em Portugal, um grupo fez um documento para combater a violência sexual dentro da Igreja Católica. Num canal aberto para denúncias, em 6 meses foram encontradas 39 vítimas. Conhecer, prevenir e agir. Esse é o título do manual contra a violência sexual dentro da Igreja Católica em Portugal. O documento, elaborado por um grupo independente, identifica as situações de abuso sexual mais comuns dentro da instituição. Segundo o manual, os homens são a maioria das vítimas e os primeiros abusos aconteceram quando o denunciante tinha entre 7 e 11 anos. O padre foi o principal agressor e o confessionário foi o local onde a maior parte dos crimes aconteceu. Como prevenção, o manual ressalta 10 recomendações, entre elas a adoção de uma política de portas abertas que evita deixar uma criança sozinha com um padre. Nos últimos 6 meses, o grupo abriu um canal para as vítimas. 39 pessoas receberam acompanhamento psicológico e jurídico. A maioria cita vergonha por ter sido abusada como a principal causa para não denunciar. Apenas 16 das 39 denúncias foram encaminhadas para a polícia portuguesa. É que na maioria dos casos os agressores já morreram ou o crime prescreveu. Os responsáveis pelo trabalho acreditam que o número real de vítimas é ainda maior. Pensamos que pode existir ou persistir ainda por parte de muitas vítimas a ideia de que pouco ou nada acontece após a sua denúncia e que muitas vezes esta percepção de não haver uma consequência, de não haver uma responsabilização da pessoa agressora pode levar que de facto as pessoas, enfim, se retraiam e acabem por não querer partilhar a sua vivência. Entre as vítimas, apenas 4 querem ser indenizadas pela igreja. A última parte do manual fala sobre tolerância zero. Os membros da igreja devem reportar todas as situações de suspeita de violência sexual às autoridades. A COP28, a Conferência do Clima da ONU, terminou hoje em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas ainda sem acordo. Parte dos países não aceita a redução do uso de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. O acordo é um compromisso firmado entre as nações para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O parlamento britânico aprovou um projeto de lei que permite o envio de imigrantes ilegais do Reino Unido para Ruanda, na África. Hoje, um homem morreu dentro da balsa que abriga estrangeiros à espera de asilo. O governo vai investigar o caso.
A empresa criadora do jogo Fortnite derrotou o Google numa batalha judicial sobre o monopólio ilegal da loja de aplicativos Play Store. A empresa foi acusada de limitar concorrentes e cobrar taxas de até 30% dos desenvolvedores de aplicativos. O Google disse que vai recorrer. Veja a seguir, Redemoinho indica possível rachadura em mina de Maceió. Presidente Lula se reúne com políticos alagoanos para tratar sobre o rompimento da mina em Maceió. Parlamentares garantem que veto presidencial à desoneração da folha de pagamento será derrubado na quinta-feira. Um novo equipamento foi instalado para monitorar a área da mina que se rompeu no fim de semana em Maceió. Os locais de risco seguem interditados para a população. Hoje, um redemoinho foi registrado na região. 2 dias depois do rompimento da mina 18, nossa equipe registrou uma espécie de redemoinho na Lagoa Mundaú. Isso pode significar que há rachaduras que levam a água para dentro da mina. Possivelmente essa mina deve ter vazios ainda, esse solo deve estar se movimentando lá embaixo e aí essa água está ocupando. Então, por isso que às vezes aparece um pouco, um redemoinho, some, depois volta. Então isso indica assim, um movimento da água da lagoa em direção à mina. A Defesa Civil alegou que o movimento faz parte do processo de acomodação do solo. Também reforçou que a população não deve voltar à área desocupada e que os pescadores devem evitar o trecho demarcado. Nós estamos bem perto da mina 18. Essas boias aqui atrás de mim marcam um limite para qualquer embarcação. Dali em diante é área restrita. O gabinete de crise da Prefeitura de Maceió disse que até agora não foi registrado nenhum outro movimento, além daquele de domingo, quando o teto da mina se rompeu. Mas não custa lembrar que existem outras 34 minas por aqui. E é isso que tem tirado o sono dos moradores dos bairros vizinhos. Estivemos hoje num dos locais mais próximos da lagoa, o bairro dos Flechais. Aqui centenas de imóveis estão vazios. O Cícero lembra bem do tempo em que se podia comprar comida sem andar muito. A gente tinha tudo, hoje a gente não tem nada. Estamos aí vivendo aí num jeito que isolado do mundo, né? As pichações refletem o sofrimento dos moradores. O comerciante Erivan já desistiu de permanecer ali. Aqui não tem mais nada, se a gente adoecer à noite a gente morre. Em outros bairros, a população diz que as autoridades estão fazendo o processo de desocupação pela metade. O começo da minha rua saiu e aqui não saiu. No caso, o começo da minha rua pode afundar e aqui não pode. A Prefeitura de Maceió cobra da Braskem, responsável pela mina, uma indenização às famílias afetadas. A gente sabe que todo o dinheiro, toda a fortuna que der a cada família dessa não é suficiente para abrandar todo o medo, todo o sofrimento, toda a dor e todas as perdas. A Braskem disse que monitora a situação e toma todas as medidas cabíveis. Na casa da dona Expedita, o chão da cozinha e do banheiro está afundando. Mas o mais assustador são as rachaduras nas paredes, que apareceram depois de um tremor de terra há 6 meses. Está dormindo aonde? Na casa da minha filha. Quando a senhora fica aqui, fica com medo? Fico com medo de não cair, né? A Defesa Civil de Maceió disse que a desocupação dos imóveis segue critérios técnicos e está baseada no risco de afundamento das regiões. O presidente Lula reuniu governadores para anunciar novos investimentos de bancos públicos em obras de infraestrutura pelo país. Vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Qual foi o outro encontro que Lula teve hoje na agenda? Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e para todos que nos acompanham aqui no JR. Lula também se encontrou com políticos alagoanos para tentar encontrar uma solução para a crise da Braskem. Para tentar acalmar os ânimos, Lula convocou uma reunião para que os políticos alagoanos sentassem à mesa para discutir o caso da Braskem. A empresa é responsável pelo rompimento da mina de Salgema, que deixou 60 mil pessoas desalojadas em Maceió. Não houve resultado e uma nova reunião com toda a bancada de Alagoas vai acontecer nos próximos dias. Todos saíram com esse pacto de deixar eventuais rusgas políticas de lado e priorizar o interesse da população. O episódio se transformou em uma disputa pessoal entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros, rivais políticos em Alagoas. Renan Calheiros encabeçou a criação de uma CPI no Senado para investigar a empresa,
Mas o Palácio do Planalto não vê esse instrumento com bons olhos por 2 motivos. O prefeito de Maceió, que é aliado de Arthur Lira, é um dos principais alvos da CPI, o que pode acabar azedando a relação entre Lira e o governo e travando as pautas econômicas. Outro motivo é que a Petrobras é a principal acionista da Braskem. O presidente Lula também participou de um balanço dos investimentos de bancos públicos. Segundo o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa, os 3 bancos emprestaram 56 bilhões de reais este ano a estados e municípios. Prefeito não é bandido, governador não é bandido. Se ele tiver as contas dele em dia, ele tem direito sim de ir ao banco e pedir um financiamento e o banco financiar. O governador de São Paulo e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, participou da cerimônia e foi chamado por Lula para discursar. Ele agradeceu os recursos liberados ao Estado. Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu estou levando um mau cheque. Deve ser por isso, presidente. Mas, de fato, a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso. Projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes. Mais uma vez, Lula alfinetou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente é a favor de aumentar investimentos. Porque se for necessário esse país fazer um endividamento para esse país crescer, qual é o problema? Qual é o problema de você fazer uma dívida para produzir ativos produtivos para esse país? Os 17 setores da economia que mais geram empregos no país aguardam uma definição do Congresso sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Enquanto isso, parlamentares garantem que o veto do presidente Lula será derrubado. A votação para manter a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027 está prevista para a sessão do Congresso desta quinta-feira. Nós temos 2 semanas de funcionamento legislativo. Todos os setores que foram afetados diretamente pelo veto fazem planejamento para o próximo ano. Então, o objetivo principal é mantermos a desoneração desses setores importantes para que não haja prejuízo na geração de emprego e renda de setores estratégicos do país. Eu tenho absoluta certeza que nós teremos um esforço concentrado, principalmente pela necessidade de derrubar esse veto. Hoje, durante sessão no Senado, o autor do projeto pediu ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que não atrase a votação. O apelo que fica, primeiro, a Vossa Excelência, é de que traga na pauta da quinta-feira o veto da desoneração da folha de pagamento, para que os parlamentares possam, de forma livre e independente, se posicionar. Deixar essa matéria para a próxima semana é assinar uma sentença de morte. Em resposta, Pacheco disse que o veto do presidente Lula será analisado nesta quinta-feira. A sessão do Congresso Nacional está mantida para as 10 horas da manhã de quinta-feira para apreciação de PLNs e dos vetos, inclusive dos vetos referidos por Vossa Excelência. Entidades que representam os setores afetados pela medida enviaram um ofício a deputados e senadores para pedir a derrubada do veto. Segundo o texto, empresas e trabalhadores esperam que a desoneração continue recebendo apoio dos parlamentares, assim como ocorreu durante a tramitação do projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende o fim da desoneração da folha de pagamento para aumentar a arrecadação do governo. Haddad prometeu apresentar uma proposta alternativa, mas até agora nada. Os parlamentares afirmam que o governo teve 10 meses para apresentar propostas e que não há mais tempo a perder. Fora de cogitação, qualquer tipo de negociação, vamos derrubar esse veto também. Então vai ser uma sessão bem movimentada aí para a gente conseguir chegar no resultado final. Eu tenho convicção de que o veto cairá. A gente manter a desoneração até 2027, como está consignado no texto, é fundamental para mantermos segurança social e emprego das pessoas. A desoneração da folha de pagamento acaba no dia 31 de dezembro deste ano e prevê que as empresas dos 17 setores da economia que mais empregam no país paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial.
O temor é que, se a desoneração não for prorrogada, poderá haver uma onda de demissões, além do aumento dos preços de produtos e serviços. Eu, como primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, presidirei essa sessão e não tenho dúvidas que o veto, há uma negociação para que ele seja pautado e pela ampla votação e pelo amplo apoio que ele teve no Senado e na Câmara, quando da sua aprovação, eu também não tenho dúvidas que ele será derrubado. E a primeira-dama Janja da Silva reagiu hoje à invasão da conta dela em uma rede social e classificou o ato como um ataque de ódio. A Advocacia Geral da União destacou que os responsáveis pela invasão à conta da primeira-dama na rede social X, antigo Twitter, utilizaram indevidamente o perfil para cometer crimes contra a honra do presidente da República. A AGU solicitou a preservação de todos os registros e elementos digitais relacionados ao perfil. O documento destaca ainda que o descumprimento das medidas seria interpretado como lesão a direitos, inclusive por parte da plataforma, podendo ser aberta uma investigação criminal e até o pagamento de indenização. Fontes da Polícia Federal confirmaram que o inquérito para apurar o caso foi instaurado pela Diretoria de Crimes Cibernéticos. Os dispositivos usados na invasão ao perfil da primeira-dama já foram identificados em Minas Gerais. São 4 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, a primeira-dama se pronunciou em outra rede social. Ela disse o seguinte: a internet é um espaço potente para o bem e para o mal, e é comprovado que as mulheres são as que mais sofrem com os ataques de ódio nas redes, e que ela sofreu ontem o que muitas mulheres sofrem diariamente. A invasão hacker aconteceu na noite desta segunda-feira. Em uma publicação, os invasores escreveram: "Eu apoio o mensalão". Em outra, disseram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai sofrer impeachment, além de postagens com ofensas a Janja e ao presidente Lula. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudiou o ataque cibernético. Eu fico por aqui, mas você pode acessar outras notícias de Brasília no r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo com Cris e Celso. Obrigado, Fara. Veja a seguir. O governo argentino anuncia primeiras medidas econômicas após a posse de Javier Milei. E ainda o treinamento de tropas israelenses para enfrentar terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Nossos enviados especiais à Guiana estão em Essequibo, região que o ditador Nicolás Maduro quer anexar à Venezuela. Em Bartica, uma das cidades com maior número de brasileiros na Guiana, os repórteres Guilherme Mendes e Lúcio Severino conversaram com a população que está angustiada com a possibilidade de invasão do território. De madrugada, nossa equipe deixa Georgetown, a capital da Guiana. São 40 quilômetros de viagem pela Demerara Highway. A estrada margeia o Oceano Atlântico e é uma das principais da região. Aqui tivemos que deixar o carro e seguir a pé até chegar ao rio. A gente está chegando agora aqui no porto de Bartica. É aqui que a gente pega o barco para ir para Barica, que fica a mais ou menos 50 minutos, 1 hora de navegação desse ponto. Essa daqui é a porta de entrada para Essequibo. Vamos lá? O porto fica às margens do rio Essequibo. Daqui partem os barcos para várias comunidades da região. Na embarcação, os guianenses se mostram preocupados com a possibilidade de ter o país invadido pela Venezuela, mas são firmes em afirmar que Essequibo faz parte da Guiana. Essequibo belongs to Guyana. Essequibo pertence à Guiana, pertence a nós e não à Venezuela. Penso que o Nicolás Maduro deve deixar-nos viver em paz. A cidade de Bartica fica bem no encontro dos rios Essequibo e Mazaruni. É um ponto estratégico para a navegação nesta parte do país. As ruas são estreitas e o comércio é movimentado. Os maiores clientes aqui são os garimpeiros. A região, que representa 70% da área da Guiana, é rica em minerais, como ouro, cobre e diamantes.
Petróleo também foi encontrado recentemente. Bartica é um dos principais municípios de Essequibo, no oeste da Guiana. Aqui vivem aproximadamente 15 mil pessoas, dentre elas brasileiros. O exército do país aumentou o número de militares e intensificou o patrulhamento na região para garantir a proteção do território. A polícia militar também faz rondas nas ruas e por áreas rurais. Dona Cida é brasileira e está preocupada. Já são quase 30 anos morando em Bartica. Ela sabe que o ditador Nicolás Maduro pode invadir Essequibo a qualquer momento. Todo mundo tem medo, todo mundo teme, né? O pior, sempre tem que temer o pior, né? Porque o pior pode acontecer, né? Nunca devemos dizer que não tem medo, que não se preocupa, porque realmente é um conflito que pode acontecer a qualquer momento, né? Em caso de invasão, ela e toda a família pretendem deixar tudo para trás. Se invadir, a gente realmente vai ter que sair, né? Porque fica complicado, né? Então, se chegar uma invasão mesmo, a gente vai ter que sair, não tem como ficar, né? Hoje, o presidente Mohamed Irfan Ali disse em uma entrevista que, para proteger Essequibo, não descarta permitir a instalação de uma base americana em solo guianense, o que desagradaria o governo brasileiro. Daqui a 2 dias, Maduro e Ali terão um encontro no Caribe para discutir a disputa. Com a escalada da tensão aqui em Essequibo, brasileiros e guianenses vivem a mesma angústia. Eles não querem perder o território e a vida que construíram para a Venezuela. Aqui moram minha esposa, meus filhos e toda a minha família. Essequibo é Guiana e não Venezuela, diz o guianense. A equipe do Jornal da Record acompanhou a preparação das tropas israelenses. Antes de enfrentar os terroristas do Hamas em Gaza, os soldados passam por um período de treinamento com situações reais. Tropas chegam em blindados para invadir uma casa onde há terroristas. Eles desembarcam e vão em direção à porta, sempre em grupo. Usam um explosivo. Rapidamente, os soldados sobem pelas escadas, disparando. Aqui não se usa munição de verdade. Estamos num centro de treinamento militar no sul de Israel, que imita as condições encontradas nas cidades da faixa de Gaza. Um dos grupos coloca lenços no rosto e faz o papel do inimigo. O centro de treinamento tem mais de 500 prédios. Aqui os militares simulam combates com terroristas nas ruas e também nas construções da cidade de Gaza. Esse buraco aqui, por exemplo, ilustra quando eles precisam quebrar uma parede para entrar nas casas. A ideia é que os soldados aprendam a se comunicar em meio à operação e a tomar decisões rápidas. Nós tentamos fazer com que eles se sintam o mais próximo da realidade do campo de batalha. Aqueles que passaram por aqui e foram para Gaza fizeram um ótimo trabalho, afirma o tenente-coronel Mati. Outra parte do treinamento acontece nos túneis do Hamas. O tenente-coronel nos leva a alguns deles. Nós conhecemos esses túneis há mais de 10 anos, mas nesta guerra descobrimos que eles estão muito mais longos, profundos, tem até as salas de guerra, de onde eles controlam as pessoas lá fora, conta ele. Mati conta que alguns dos reféns israelenses passaram todo o tempo em locais como esse, na escuridão. E quando saíram, não conseguiam abrir os olhos na luz do dia. Esse é mais um exemplo das construções subterrâneas do Hamas na faixa de Gaza. Um túnel bem mais estreito, também bem mais baixo, eu mal consigo ficar em pé aqui. A estimativa é que os terroristas construíram 400 quilômetros de túneis como esse no território palestino. Segundo o tenente-coronel, Hamas investiu muito dinheiro na construção dessas estruturas, o que contrasta com a condição de vida das pessoas em Gaza. Nós fazemos o máximo possível para não prejudicar os civis, mas sim para destruir completamente os terroristas do Hamas, completa o militar. O Jornal da Record vai agora ao vivo à Argentina, porque o novo governo acaba de divulgar as primeiras medidas econômicas depois da posse do presidente Javier Milei. Vamos conversar diretamente em Buenos Aires com o nosso colega Tiago Nolasco, que está há vários dias acompanhando a nova situação política do país. Olá, Nolasco, boa noite.
Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos aí no Brasil. O pacote foi anunciado em uma mensagem gravada pelo ministro da Economia e essa mensagem só foi divulgada com 2 horas de atraso. O objetivo principal é fazer um forte corte de gastos públicos. São 10 medidas no total. As principais são, veja aí, a desvalorização da cotação oficial do peso para $1 para 800 pesos. Hoje $1 vale 400 pesos. Redução de ministérios e secretarias, congelamento de licitações públicas para obras, redução do subsídio de energia e também de transporte público. Na área social, haverá alteração no valor dos benefícios por filho e ampliação do cartão alimentar. O ministro da Economia disse que os próximos meses serão difíceis e que a inflação vai subir por conta de muitos preços que estavam congelados. Luiz Caputo voltou a repetir que é preferível dizer uma verdade incômoda que uma mentira confortável. Antes do anúncio, os mercados ficaram agitados e o peso das ruas, a cotação, teve uma desvalorização só hoje de 7%. Cris e Celso, é com vocês aí em São Paulo. Obrigada, Nolasco. Agora, de volta ao Brasil, a inflação aqui acelerou em novembro, mas voltou a ficar dentro da meta do Banco Central para o período de 12 meses. Vamos aos números? O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, registrou alta de 0,28% em novembro. O resultado foi puxado pelo setor de alimentos e bebidas. E veja só, a cebola teve o maior aumento, mais de 26% no último mês. No acumulado de 12 meses, a inflação está pertinho do topo da meta, em 4,68%. A polícia prendeu um homem apontado como o maior devastador de florestas na área de proteção ambiental, Triunfo, no Xingu, no Pará. Ele já havia recebido mais de R$3 milhões em multas por crimes ambientais. Franklin Laureano da Costa está preso em São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, ele é responsável pela destruição de mais de 6.000 hectares de floresta na área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, entre 2018 e 2023. A região desmatada é equivalente a 6.000 estádios de futebol. O fazendeiro já havia sido multado em mais de R$3,5 milhões por crimes ambientais e usava documentos falsos para fugir da fiscalização. Junto com ele foi apreendido também armamento, veículos, além de várias anotações, telefones celulares inclusive, que vai nos possibilitar identificar todos os criminosos daquela região. Para tentar enganar os órgãos ambientais e a polícia, o fazendeiro derrubava parte da área protegida, comercializava a madeira ilegal e utilizava uma prática conhecida como lavagem de gado para dar um aspecto de legalidade na área ambiental desmatada. Ele introduzia o gado que era criado na área que foi devastada irregularmente e colocava este gado numa área legalizada, burlando também os sistemas sanitários. Franklin Laureano deve responder por desmatamento de terras públicas e queimadas ilegais, além de lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica e posse ilegal de arma. Ele pode pegar até 30 anos de prisão. Os danos muitas das vezes irreversível. Jamais a gente vai voltar a ter aquela vegetação nativa, da mesma forma que nós tivemos. A defesa de Franklin Laureano da Costa não respondeu aos nossos questionamentos. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em primeiro turno a nova lei de zoneamento. Foram 46 votos a favor e 8 contra. O projeto ainda precisa ser aprovado em segundo turno. Antes do início da sessão, indígenas da tribo Guarani da região do Jaraguá fizeram uma manifestação. Nós viemos reivindicar que seja transformado, que seja corrigido as áreas de entorno do nosso território. A área tem mais de 77 mil metros quadrados, onde vivem 800 indígenas, e havia sido classificada como ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Significa que empreiteiras poderiam construir prédios de moradia popular. Mas, segundo o relator do projeto, vereador Rodrigo Goulart, do PSD, a terra indígena foi transformada em ZEPAM, Zona Especial de Proteção Ambiental. Se o texto for aprovado como está, novas construções estão proibidas na área.
A gente coloca aqui no texto tudo que for possível dessa busca do entendimento, né, desse encontro dessas demandas e sugestões. Uma das questões mais polêmicas envolve o desconto de 20% no imposto para as construtoras que querem levantar prédios acima dos limites estipulados pelo plano diretor. Os vereadores terão agora pouco mais de uma semana para ajustar o projeto, que deve passar pela última votação ainda esse mês. A lei de zoneamento define os tipos de construções e as áreas onde podem ser erguidas. As regras propõem a construção de prédios mais altos perto de eixos de transporte público. O objetivo do texto é aumentar a oferta de imóveis para a população mais pobre. O projeto, que sofreu diversas mudanças, ainda vai passar por mais 5 audiências públicas antes da última votação. Já dura mais de 6 horas o julgamento dos acusados de matar o cinegrafista Santiago Andrade numa manifestação no Rio de Janeiro em 2014. Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza respondem por homicídio doloso, quando há a intenção de matar triplamente qualificado com o uso de artefato explosivo. A defesa deles afirma que a morte foi uma fatalidade. A Polícia Federal investiga um doleiro que teria movimentado cerca de 114 milhões de dólares ilegalmente, o equivalente a mais de 565 milhões de reais. Hoje, os agentes estiveram em endereços ligados a ele em Manaus e em São Paulo. O suspeito teve 428 milhões de reais bloqueados pela Justiça Federal. A torcida do Fluminense fez festa para acompanhar a delegação do tricolor carioca até o aeroporto do Galeão. O campeão da Libertadores da América embarca esta noite para a Arábia Saudita, onde vai disputar o Mundial de Clubes. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel e logo depois de Quando Chama o Coração, tem formação da Rossi e é ao vivo, hein? Em A Fazenda. Não perca. Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite. Ótima noite para você.